É difícil definir para um torcedor, seja qualquer torcedor, seja Palmeiras, seja Corinthians, seja Flamengo, qualquer um. É difícil definir o que é uma Libertadores e o que significa uma Libertadores. Aquele torcedor que não se emociona, aquele torcedor que não se arrepia, aquele torcedor que não vibra, ou às vezes não se sente frustrado após uma eliminação de um time, ou se sente eufórico após a vitória de um time, ele não está torcendo direito. A Libertadores ela é mais que uma simples competição. Ela virou uma maneira das torcidas mostrarem a sua cultura, mostrarem a sua personalidade e, acima de tudo, entrar com o seu time em campo. Hoje, nós temos o primeiro classificado para a semifinal da Libertadores. O Flamengo ganha do Corinthians e faz uma ótima atuação, tanto lá na Arena Corinthians quanto dentro do Maracanã. O Corinthians foi guerreiro. No segundo jogo, agora, contra o Flamengo, jogou muito bem no primeiro tempo. Lógico, dentro da sua proposta. Mas, infelizmente, deixa o seu torcedor hoje com aquele sentimento que todos nós já sentimos um dia. E não tem nem como julgar. A gente entende completamente como os caras estão se sentindo. Fica aí com a vinheta e a gente já volta. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Bem, falando agora, o Corinthians, ele é eliminado pelo Flamengo na Libertadores da América. Flamengo está na semifinal, é o primeiro time a ser confirmado na semifinal. Como que foi o jogo hoje? O jogo hoje, no primeiro tempo, ele teve algumas peculiaridades. Eu havia feito um vídeo, né? E o título do vídeo era o seguinte, né? Como o Corinthians pode vencer o Flamengo hoje na Libertadores. E mais ou menos aquilo que eu falei no vídeo foi o que se refletiu no primeiro tempo do jogo. O Corinthians entrou de uma maneira mais calma, sem afobação, sem querer adiantar suas linhas e sim vendo o jogo que o Flamengo iria propor, e conseguiu fazer uma marcação dentro de suas possibilidades técnicas muito boa homem a homem. Primeiro lance de perigo, né, foi o grande lance, né, onde o Rodinei cruza pro Pedro. Pedro mata, né, ajeita no peito a bola e dá uma bicicleta. E quase faz um golaço, o que seria para ser um golaço. Tá tentando copiar o Rony, né? E aí, o Flamengo começa a se sentir à vontade no jogo. Só que o Corinthians, mesmo assim, encaixa sua marcação. E mesmo o Flamengo mostrando várias jogadas muito boas pelo lado direito, pelo Rodinei, ainda assim, a marcação do Fábio Santos, combinada com a volta do William, né, o William retornando para ajudar na marcação, ajuda a dar uma segurada no Flamengo. E aí o Corinthians às vezes chega, como chegou num lance com o Adson, né, um lance com o Adson pela direita do Corinthians, onde ele chuta, né, fica um pouco sem ângulo ali dentro da pequena área, né, ele tem que praticamente quase tentar um gol ali olímpico, e aí o goleiro do Flamengo, Santos, espalma para fora, né, Santos que vem entrando muito bem e se posicionando muito bem nas partidas, né, o goleiro do Flamengo tem uma excelente atuação, né, um excelente retrospecto nos últimos jogos, né, sempre muito bem posicionado nas suas jogadas, até parece que as defesas ficam fáceis, né, nem sempre elas são fáceis. E aí fica aquela, o Corinthians começa a trabalhar melhor o seu meio de campo, o Flamengo tenta sair ali pela direita, o Corinthians tenta utilizar muito a velocidade ali do William, combinada com os lances com o Yuri Alberto, para tentar fazer as jogadas mais pela esquerda. Flamengo atacando mais pela direita, Corinthians atacando mais pela esquerda. O Corinthians volta a sua marcação, tenta, né, acalmar o jogo quando necessário e tenta ter retomadas de bolas ofensivas. Mas, na verdade, os maiores perigos acabam sendo contra o Flamengo, né? O Flamengo tenta ali um lance do Everton Ribeiro, cruzamento, onde o Everton Ribeiro cabeceia e a bola passa muito próxima do gol, e algumas jogadas também fora da área, alguns chutes lançados fora da área, como um do Gabigol, que passa à direita do Cássio também, muito perto. O jogo ele fica um pouco lá e cá, mas o Flamengo mesmo assim ainda é superior, e o Flamengo deixa o Corinthians se envolver um pouco nas suas jogadas, o Corinthians ter um pouco de espaço. O Corinthians assusta algumas vezes, mas no final ali do primeiro tempo, a gente tem ali 4 finalizações melhores, mais perigosas para o Flamengo, e apenas uma do Corinthians. Primeiro tempo,
O Corinthians, eu acho que ele jogou... Ele fez o que tinha que fazer. Só que fazer o que tinha que fazer agora já é um pouco tarde. O Corinthians tinha que ter entrado como entrou pro primeiro tempo, hoje contra o Flamengo, lá na arena do Corinthians, semana passada. O Corinthians se desclassificou muito mais pela postura passiva que teve no jogo passado do que pela postura que teve nesse jogo de hoje. Porque hoje o Corinthians respeitou o jogo dele. O Corinthians entrou trabalhando com o William, entrou fechando a sua marcação. Por mais que seja difícil marcar os jogadores do Flamengo, desculpe, não, Palmeiras na cabeça já, do Flamengo, porque os jogadores do Flamengo têm uma capacidade técnica, são muito bons tecnicamente falando. O Corinthians conseguia fechar um pouco seus espaços. Tanto que o Arrascaeta, ele não apareceu muito no primeiro tempo. O Everton Ribeiro, sim, ele se movimentou muito bem. Mas o Arrascaeta, ele ficou um pouco mais discreto no seu primeiro tempo. E aí termina o primeiro tempo, 0-0, uma partida equilibrada até então, mesmo o Flamengo sendo mais ofensivo, mas o Corinthians propondo um jogo defensivamente muito bem. Pedro relava na bola, 2 marcadores. Gabigol chegava perto da área, 2, 3 marcadores. O Corinthians marcava muito bem. Tudo bem, hora tinha que fazer as suas linhas de 4 jogadores, né? Tinha que recuar um pouco seu time e se sentir um pouco sufocado. Mas isso era natural, isso iria acontecer mesmo. E aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, entra o Renato Santos e, cara, ganha mais mobilidade pelo meio. Ganha mais mobilidade, ganha mais criatividade. Também sai o Fausto Vera, né? O Fausto Vera que não fez um primeiro tempo muito em grandes destaques nem nada, fez a parte dele lá, e entrou o Renato Augusto no lugar, o time melhora um pouco. E começa bem o segundo tempo. O Corinthians começa muito bem o segundo tempo, querendo ali dar uma pressionada, né? E deixando o Flamengo um pouco acuado. Só que não demora muito, cara. Tipo assim, não dá nem 5 minutos. O Flamengo faz o gol. Numa chegada ali, o Arrascaeta escapa pela esquerda, lança a bola na área e o Pedro de carrinho coloca a bola para dentro do gol. E a partir daí, se eu for falar alguma coisa sobre o jogo que o Corinthians propôs, eu vou ter que ficar assim, ó. Entende? A partir daí, a partir do 1-0, é um balde de água fria no time do Corinthians. Não pelo placar e pelo jogo que o Corinthians fez hoje no Maracanã, que eu acho que foi bom dentro da sua possibilidade, mas muito pela maneira como o Corinthians entrou semana passada. Entrou errado, entrou abrindo espaço, entrou tentando pressionar o Flamengo na saída de bola, mas sem uma marcação justa. E aí o Flamengo se sentiu à vontade, começou a gostar do jogo lá. E a partir daí o Flamengo coloca a bola no chão e trabalha a bola tranquilamente, sem se esforçar muito. Afinal, no final de semana, tem Campeonato Brasileiro, né? Depois tem Copa do Brasil e por aí vai. O Flamengo controla o segundo tempo completamente. O Corinthians fez uma participação nos 5 primeiros minutos do segundo tempo, mas depois do gol do Pedro, o Flamengo controla, o Flamengo neutraliza o Corinthians totalmente. E parece que até o Corinthians ele começa a aceitar aquela situação de neutralidade, porque o Corinthians tem medo que a vergonha seja maior. E a vergonha só não é maior por causa das defesas do Cássio. O Cássio começa a aparecer uma ou outra hora muito bem ali posicionado para defender algumas bolas, algumas jogadas ofensivas do Flamengo. E é aí que o desastre não é maior. O jogo termina, o Flamengo tem mais oportunidades de fazer o gol, mas termina 1-0. Além disso, o Flamengo toca a bola tranquilamente no final do jogo, com um grito de olé de quase 70 mil torcedores. E ainda, aqueles torcedores, alguns deles dizendo que em céu de urubu, gavião não voa. Flamengo classificado pela semifinal. Para a semifinal.